Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Michel e hoje nós continuaremos aí a nossa aula de contabilidade social. Entraremos na aula 3, né, que diz respeito aos agregados macroeconômicos e identidades contábeis. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês os principais agregados, certo? As três formas de mensuração do produto. Na aula passada eu falei com vocês a respeito das identidades, né? Que o produto ele deve ser exatamente idêntico na ótica da produção, do dispêndio e da renda, certo? Hoje eu vou mostrar para vocês como se dá esse cálculo e vou mostrar também aspectos a respeito da renda nacional bruta e do PIB, né? O antigo Produto Nacional Bruto, que hoje é a renda nacional bruta, e como é medido, né, o mesmo através do diferencial entre renda recebida ou renda enviada do exterior, certo? Ainda continuaremos aí no livro da Feijó, certo? É o capítulo 2 do livro da Feijó. E o roteiro da aula, né? Eu já falei alguma coisa aqui, mas nós observaremos os principais agregados macroeconômicos, as três óticas aí de mensuração do PIB, a questão do PIB per capita, né? Ele, o seu, o modo como se faz o PIB per capita, para que ele serve e alguns problemas que ele possui. A questão da renda nacional bruta e a diferença dela com o PIB. Depois apresentarei para vocês outros agregados macroeconômicos. E, por último, o PIB real ou PIB a preços constantes. Certo, pessoal? Bem, entrando aqui no assunto das variáveis macroeconômicas, né, o que são esses principais agregados macroeconômicos? Bem, os agregados macroeconômicos, pessoal, nada mais são do que construções estatísticas, né, que, de certa forma, sintetizam aspectos relevantes da atividade econômica em um período de tempo, ou seja, é um conjunto de dados referentes a uma atividade econômica, por exemplo, a produção, certo? Você, quando eu digo, né, as pessoas ali, os recenseadores do IBGE, né, ou mesmo os dados que as próprias empresas alimentam ali, o CAGED, entre outras bases, né, você vai colocando ali nessas bases de dados todos os dados referentes à produção, certo? Seja a produção dos mais variados bens e serviços. Outra forma também, né, é através da emissão aí de notas fiscais, que também é possível aferir aí a atividade econômica, certo? Então, um agregado macroeconômico diz respeito a isso, né? Eu estou focando aqui no PIB, certo? Mas existem outros agregados macroeconômicos também de suma relevância que estão, vamos dizer assim, definidos dentro dessa lógica aí, nessa introdução. E quais são esses principais agregados macroeconômicos? Bem, pessoal, os principais agregados, os principais agregados macroeconômicos são o produto, né?
foco dessa aula aí, desse curso de forma geral, certo? A renda, que não deixa de ser também o produto, porém medido com uma ótica diferente, e a despesa, né? Que nada mais é que a aplicação, vamos dizer assim, da renda na compra do produto, certo? Na compra da produção, vamos dizer assim. Então, são as três óticas ali de mensuração. Como são obtidos? São obtidos através de identidades contábeis, certo? E aqui, quando falamos de identidade, como eu disse para vocês lá na primeira aula nossa, identidade é porque não há, vamos dizer assim, uma relação causal entre as variáveis. A contabilidade social não está interessada nisso, ela não está interessada em medir essas relações causais. Isso é a teoria macroeconômica. A contabilidade social apenas se presta a mensurar essas atividades a partir desses conjuntos de dados que são coletados em um período de tempo, certo? E outras variáveis também importantes que depois nós vamos ver compõem, né, o PIB pela ótica da demanda, né, é o consumo, no caso aí o consumo agregado, que está dividido, depois veremos isso mais adiante, está dividido entre consumo privado das famílias e consumo do governo, certo? Todo o gasto do governo ali referente à manutenção da máquina pública, certo? O investimento, que também é um investimento agregado, que é composto de formação bruta de capital fixo mais variação de estoques, nós veremos isso com calma, certo? E esse investimento também ele é dividido em dois, que é o investimento privado e o investimento público, certo? E a poupança. A poupança, nós já vimos e depois vou mostrar para vocês através de uma forma mais algébrica, vamos dizer assim, através das equações dos agregados macroeconômicos. A poupança possui uma relação de identidade com o investimento, né? E vale ressaltar aqui que quando eu falo de identidade, eu não estou me referindo a nenhuma relação causal entre essas duas variáveis, ou seja, é a macroeconomia que estuda essa relação de causa e efeito, ou seja, quem causa quem, se é o investimento que causa poupança ou se é a poupança que causa o investimento. Aqui nós não veremos essa questão, certo? Bem, começando aí, né, pela primeira variável macroeconômica, nós temos aí o nosso PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, né? E a definição do PIB é que é a representação, né, da produção de todas as unidades produtoras da economia num dado período de tempo, ou seja, o PIB é a soma de todos os bens e serviços, né, de uma economia, descontado, é claro, o consumo intermediário. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Ou seja, o PIB é um valor adicionado ali, né? Nós vamos ver isso. E é a produção, né, num dado período, num território, de todas as unidades produtoras daquele território, certo? E quais são essas unidades produtoras, né? O que nós podemos definir por unidades produtoras dentro de um determinado território? As empresas públicas e privadas, certo? Todas as empresas que, de certa forma, ajudam no esforço produtivo, sejam elas privadas ou públicas, certo? Os prestadores de serviço, haja vista que o PIB é a soma, né, dos bens e serviços da economia,
A gente fala muito aqui bens, tal, produto, né, bens, mas também os serviços estão incluídos, né? Por exemplo, quando alguém presta um serviço na sua casa de pintura e emite uma nota, um serviço, seja ele um corte de cabelo, uma corrida de Uber ou de táxi, que há um registro formal daquilo, né? Isso acaba por contribuir aí na adição do PIB, certo? Os trabalhadores autônomos também, eles estão, segundo a FEIJO, definidos como unidades produtoras, desde que não sejam informais, certo? Eu acabei de dizer aqui, né, uma pintura de uma casa, tal, é um trabalhador autônomo, né, que faz isso. É claro que existem empresas de pintura, mas na maioria dos casos, quando nós contratamos esse serviço, são trabalhadores autônomos, né? Também trabalhadores que prestam serviço de construção civil, né? Pedreiros, que desde que façam isso de forma formal, né? Não informal, eles estão também contribuindo aí para a adição de valor no PIB, certo? O governo, né? E aqui, quando fala de governo, é o governo, vamos dizer assim, prestando algum tipo de serviço, haja vista que lá a primeira linha você tem as empresas públicas, né? Aqui você tem o governo já como uma espécie de prestador de algum tipo de serviço, certo? E esse basicamente são as 4 unidades produtoras aí que nós temos e que estão, né, ali inseridas no esforço produtivo e de aumento do PIB. Certo, pessoal? Bem, continuando aqui, né, quais são as 3 óticas de cálculo, né, ou mensuração do PIB? Eu já falei para vocês que o PIB ele pode ser observado através de 3 óticas, né? É a ótica da produção ou do produto, a ótica da renda ou a ótica do dispêndio ou do gasto, certo? E hoje nós vamos começar a observar aqui a forma de mensuração através dessas 3 óticas. Bem, fazendo uma associação com o fluxo circular de renda da aula passada, né, nós temos, como eu disse, a ótica da produção, do gasto, da demanda ou do dispêndio, esqueci de falar também, que pode ser também a ótica da demanda, e a ótica da renda. Começando pela ótica do produto, né, refere-se à atividade dos membros da sociedade como produtores, ou seja, das empresas. Aqui, né, nessa ótica, nós estamos medindo o PIB pelo lado da oferta, né, e estamos observando, né, todas as unidades produtoras, conforme eu defini anteriormente, e como, né, elas se comportam referente, né, à produção, à adição de valor, que é o PIB, certo? No segundo aqui, que é a ótica do dispêndio, né, gasto ou demanda, refere-se, né, à atuação dos consumidores, ou seja, das famílias aqui. Isso, tá, pessoal? Se nós pegarmos o fluxo circular da renda, tá? Se nós ampliarmos isso, nós vamos ampliar também, né? Quando nós tratarmos da equação da demanda agregada, nós vamos ver que, além, né, dos consumidores, nós temos também, né, a atuação do governo, que também atua como um consumidor, entre aspas, vamos dizer, ele consome também, né? O investimento, e como eu disse para vocês, ele é dividido em investimento público e privado. E também, quando tratarmos de uma economia aberta, você vai ter também o diferencial ali do balanço comercial entre exportações menos importações, certo? Mas aqui ainda
associando as três óticas ao fluxo circular da renda, nós temos apenas a atuação dos consumidores, que é a atuação das famílias lá naquele nosso fluxo mais simples, não é nem o ampliado, onde nós tínhamos, né, do lado direito lá da figura a atuação das famílias como demandantes aí de todos os bens e serviços de consumo final, certo? E no caso da ótica da renda, pessoal, refere-se à geração de renda decorrente da remuneração dos fatores de produção da economia necessários para produzir, ou seja, quais são os fatores lá do nosso fluxo circular de renda, capital e trabalho. E quais são as remunerações, as respectivas remunerações de ambos? No caso de capital, nós tínhamos o lucro, certo? E no caso do trabalho, nós tínhamos o salário. E ainda, fazendo a associação com o fluxo circular da renda, lá o mais simples, nós temos que toda a renda, né, aferida aí ganha, né, através das remunerações dos fatores de produção, ou seja, todo o lucro e todo o montante de salário, ele era gasto na aquisição de bens de consumo final. Então aí nós já temos aí uma definição das três óticas com base no fluxo circular de renda, o mais simples lá, que é o primeiro, certo? E aí nós fechamos aí o nosso ciclo, né, as nossas três óticas: produto idêntico à renda, idêntico ao dispêndio. Bem, como que nós vamos calcular esse PIB, né, esse produto, através dessas três óticas, né? Nós vamos começar pela ótica do produto primeiro. Bem, vamos supor, pessoal, a existência aí de uma única firma, certo? Vamos supor, né, um mundo hipotético aí, vocês que são economistas, né, ou pelo menos aspirantes a economistas, sabem que os modelos muitas vezes eles são muito simples, né, eles não refletem, obviamente, a totalidade da realidade, porém, eles servem como uma espécie aí de mapa, né, que serve para nos guiarmos aí e interpretarmos os dados da realidade. E esse exemplo que eu vou dar para vocês não é diferente disso, certo? Então vamos supor que exista uma única firma e que ela produza um único bem, certo? Ou seja, essa firma ela monta peças, né, que adquire de outras firmas, tá? E aí façam esse esforço aí de que essas outras firmas, vamos dizer assim, elas estão em outro território, enfim, vamos pegar apenas esse modelo com essa única firma. E essa firma, ela produz, né, ela produziu 500 unidades, 500 peças aí, 500 bens, certo? No caso aqui, essa firma, só recapitulando, refazendo aqui, fazendo um adendo aqui, essas outras firmas, elas estão em etapas anteriores. Como nós queremos calcular o produto, certo? De certa forma, essa firma já incorporou, né? Já incorporou das firmas da cadeia, das firmas que estão para trás dessa cadeia, né? Esse produto, esse valor bruto da produção, certo? Então é por isso que nós estamos observando essa única firma aí, que é a única firma que produz um único bem final, certo? As outras firmas produzem bens intermediários. Beleza, pessoal?
Então, ela produziu 500 unidades de um bem final, tá? E vendeu, né, essas 500 unidades a R$ 2,00 cada. Então, nós temos que o valor bruto da produção ou o valor da produção é de R$ 1.000, certo? 500 vezes 2. Haja vista que a matéria-prima e os serviços pretéritos, né, que vieram antes dessa firma, da produção final dessa firma, já estão embutidos aí no valor bruto da produção aí desses R$ 1.000, certo? E aí nós temos aí uma tabelinha aí que discrimina, né, as despesas operacionais da firma, certo? Que está no valor ali de R$ 800, certo, pessoal? Nós temos aqui os salários e encargos, beleza? E os salários e encargos ali estão no valor de R$ 500, beleza? E as matérias-primas, né, para a compra das outras firmas, certo? Foi gasto ali R$ 300 de compra de outras firmas. E nós temos também o lucro operacional de 200, certo? Ora, como nós iremos calcular aí a ótica, aliás, como nós iremos calcular o produto pela ótica da produção? Como nós vamos calcular o PIB, perdão, pela ótica do produto ou da produção, certo? Reparem uma coisa, pessoal. Repare que R$ 300 foram produzidos fora da firma, certo? Ou seja, esses R$ 300, essa produção de R$ 300 já, de certa forma, foi incorporada nesse processo de produção, beleza? Ora, aqui, nesses R$ 300, né, esses R$ 300, ele deve ser, de certa forma, descontado do valor bruto da produção, haja vista que ele já foi produzido anteriormente e ele já foi incorporado aqui nessa firma. Então, pessoal, quando eu vou calcular o PIB pela ótica do produto, eu devo pegar o valor bruto da produção ou o valor da produção e descontar este consumo intermediário, certo? Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Vocês já com certeza já devem ter aprendido isso em Introdução à Economia. Eu devo fazer, né, essa retirada do consumo intermediário, do consumo de bens intermediários, para se evitar aquilo que se chama de dupla contagem, certo? Haja vista que o PIB, ele representa o quê? Ele representa o valor adicionado na economia. Então, o que eu tenho que fazer? Como essa empresa é uma empresa que produz um único bem e um bem final, só essa empresa produz um bem final, eu devo pegar, né, o valor bruto da produção dessa empresa, é só ela que produz bens finais nessa economia, certo? E descontar o valor do consumo intermediário, que se refere a matérias-primas, certo? Ou seja, compras de outras firmas. Assim, eu vou ter o valor adicionado, certo? Ou seja, eu vou pegar lá os 1.000 do valor bruto da produção, certo? E vou subtrair os R$ 300 da compra das matérias-primas. Dessa forma, eu vou ter aqui o valor adicionado de R$ 700, que é exatamente o que, pessoal? O meu PIB, certo? O PIB, pela ótica do produto, né, é o valor adicionado, é o valor que foi, vamos dizer assim, colocado na economia em forma de um bem final, e o valor adicionado é
nada mais que o valor bruto da produção menos o consumo intermediário. Assim, nós temos, então, a primeira ótica, que é a ótica do produto. Certo, pessoal? Então, recapitulando, ótica do produto nada mais é que o valor bruto da produção ou o valor da produção menos o consumo intermediário, que no nosso caso aqui é 1.000 menos 300. Então, o nosso PIB pela ótica do produto aqui nesse exemplo é de 700. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, só para recapitularmos aqui, nós devemos descontar o valor da produção adquirido de outras firmas, ou seja, o consumo intermediário, beleza? O valor adicionado ou valor agregado também é um sinônimo para valor adicionado, é a soma do que cada firma agrega ao seu valor de produção. No nosso exemplo, essa firma aí, que é a produtora de bens finais, ela agregou ali, né, os R$ 700, certo? E para a economia como um todo, pessoal, quando eu somo todos os valores adicionados de cada firma, certo? E de cada firma que produz bens finais, né? Eu tenho um agregado. O total ali é o agregado, certo? E esse agregado nada mais é que o PIB, certo? Sendo a produção total da economia quando excluído, desde que eu exclua, né, os bens e serviços utilizados como insumo para a produção, de forma a evitar a dupla contagem, certo? Então, o PIB pela ótica do produto é o quê? É o valor bruto da produção menos o consumo intermediário, ou valor da produção menos o consumo intermediário, tá? Valor da produção ou valor bruto da produção são sinônimos também, tá bom, pessoal? Bem, nós fechamos, certo? Vamos dizer assim, um pé aí do nosso tripé, certo? Que é o nosso tripé das 3 óticas de mensuração do PIB, certo? Nós vimos o PIB pela ótica do produto ou da produção, certo? Agora, nós veremos o PIB pela ótica da renda, utilizando o mesmo exemplo, certo? Qual que é o mesmo exemplo, pessoal? É o exemplo aí da nossa firma, da nossa única firma que produz um único bem final, certo? Conforme nós vimos na aula passada no fluxo circular da renda, a produção gera uma renda, certo? Haja vista que essa produção, ela utilizou fatores de produção. Utilizando desses fatores de produção, os mesmos foram remunerados na forma de salários e lucros e foram pagos para as famílias, certo? Então, o PIB pode ser a remuneração de todos os fatores de produção, certo? Que no nosso caso é a remuneração para capital e a remuneração para trabalho, certo? Ou seja, respectivamente, lucros e salários. Ora, pegando o nosso exemplo aqui, quais são, primeiro, quais são os dois fatores, né? Salários, quais são os dois fatores, perdão, capital e trabalho. E quais são as suas respectivas remunerações? No caso do capital é o lucro e no caso do trabalho é o salário. Reparem o seguinte aqui, pessoal. No nosso exemplo, né, nós temos ainda o valor bruto da produção de 1.000, a despesa operacional continua a mesma, de 800. E o que nós temos ali na despesa operacional? Nós temos ali que a despesa operacional ela é composta de salários e encargos, tá? Não se preocupem aí com esses encargos, nós vamos só considerar os salários, já está embutido ali, vamos considerar como salários. Eu só coloquei esse e encargos aí para seguir aí
seguir exatamente como está no livro da Feijó, né? Mas nós temos ali que foram pagos R$ 500 em termos de salários, certo? E também, né, a firma obteve um lucro ou pagou esse lucro. A gente não sabe se o detentor do capital da firma é a própria firma ou é um terceiro ou são famílias, mas enfim, isso não vem ao caso. O que aconteceu ali foi que foram pagos R$ 200, né, ou foram recebidos, a empresa ganhou ali, né, auferiu, né, R$ 200 em termos de lucro operacional. Ora, pessoal, o PIB pela ótica da renda não tem que ser exatamente igual ao PIB pela ótica da produção ou do produto? Bem, quanto é 500 mais 200, pessoal? 500 mais 200 é exatamente os 700, que é idêntico aos 700 que foram encontrados na ótica do produto, né? Nesse caso aqui, o que nós fizemos? Nós somamos os R$ 500 de salários mais os R$ 200 de lucro e deram exatamente 700, que é igual, né, aos 700 lá da ótica do produto. Mas qual que é a diferença aqui? A diferença é que eu somei salários e lucros, que são as duas remunerações de fatores de produção do nosso exemplo. No caso anterior, eu peguei o valor bruto da produção ou o valor da produção e subtraí, né, o consumo intermediário, que é o consumo de matérias-primas. Certo, pessoal? Então, o valor adicionado, na verdade não é valor adicionado ali, tá, pessoal? Tem que corrigir aquilo ali. Mas o PIB, né, pela ótica da renda, é a soma das remunerações, né, dos fatores de produção, 500 mais 200. Beleza, pessoal? Então, nós fechamos o segundo pé aí do nosso tripé das óticas de mensuração do PIB, certo? E o terceiro aqui, pessoal, é a ótica da despesa, certo? É tudo aquilo que foi gasto, né, em termos de consumo de bens e serviços finais, mas também gasto também em termos de consumo de bens e serviços de bens de capital, tá? Nós temos que fazer essa pequena alteração não, essa pequena adição aqui. Haja vista que esse lucro, conforme eu disse para vocês, eles podem ter sido, os 200 ali de lucro, pode ter sido pagos para as famílias ou a própria empresa pode ter recebido, né, ganho aquele lucro e que, obviamente, esse lucro deve ser reinvestido, tá, pessoal? O lucro dentro de uma empresa ele é reinvestido tanto na forma de substituição do capital que foi gasto ali, né, o capital depreciado, certo? Ou no reinvestimento de novas máquinas e novos bens de equipamento, certo? E conforme o fluxo circular da renda, né, a produção gera renda que é consumida ou investida. Aí nós podemos fazer uso do fluxo circular da renda ampliado, tá? Lá no fluxo circular da renda ampliado, parte da renda era consumida pelas famílias e uma parte era poupada. Essa parte poupada ficava disponível no mercado financeiro, onde as empresas demandavam esses fundos e utilizavam essa poupança que foi ofertada pelas famílias para investir, certo? E aí as empresas investiam e compravam novos bens de capital, né, novas máquinas e equipamentos, ou substituíam aquelas que estavam desgastadas devido à depreciação, beleza? Então, pessoal, como é que nós calculamos a ótica da despesa? Nada mais é que
o gasto ali dos R$ 500 com consumo, considera-se que os R$ 500 foram gastos com consumo de bens e serviços finais, certo? E no caso dos R$ 200 do lucro operacional, ele foi reinvestido, certo? Então, também, né, é uma soma de 500 mais 200. Beleza, pessoal? Bem, deixa eu ver aqui. Isso. Esse exemplo, pessoal, ele, de certa forma, ele está ainda um tanto simplificado, certo? Eu já fechei aqui com vocês a ótica, eu fechei aqui com vocês o terceiro tripé aqui da nossa ótica da mensuração aqui do PIB, certo? Mostrei para vocês a ótica do produto, a ótica da renda e a ótica da despesa, ou do dispêndio ou da demanda, certo? Mas ainda está um tanto simplificado, né? O nosso modelo, né? O nosso exemplo aqui. O próximo exemplo, pessoal, ele diz respeito a um exemplo um pouco mais complexo, certo? Ainda não é, nada absurdo, certo? Não é uma coisa de extrema complexidade, mas já existe ali uma certa divisão da economia em três setores e já existe uma certa distribuição, vamos dizer assim, da produção em diferentes setores, sendo os setores ofertantes ou demandantes. Certo, pessoal? Bem, é exatamente esse exemplo aí que vocês estão observando nessa tabela. Essa tabela aí, ela está no livro da Feijó, certo? Vamos dizer assim, ela divide, né, a economia, é uma economia aí hipotética, ela divide a economia em três setores, certo? Estou olhando aqui do lado aqui, que é a segunda tela que fica melhor para visualizar. Ela divide ali a economia em agricultura, indústria e serviços, ou seja, os três principais setores aí da economia, certo? Olhando ali as linhas ali, você tem primeiro a agricultura, segundo a indústria e terceiro o serviço, certo? Você tem a soma dos bens e serviços consumidos de forma intermediária no setor, certo? Que é ali os 500, 600 e 800, beleza? Então, significa o que, pessoal? Significa que a agricultura ali, olhando agora a segunda coluna, a agricultura, ela consumiu da indústria 200, vamos falar R$ 200, pode ser 200 milhões, bilhões, enfim, consumiu R$ 200 ali da indústria, certo? Consumiu 300 de serviços, certo? E a soma disso ali, olhando a segunda coluna ali, a coluna da agricultura, dá 500. Da mesma forma, né, a indústria ali consumiu da agricultura 200, consumiu 400 dos serviços e a soma dá 600. E os serviços lá, que é a quarta coluna, né, consumiu 300 da agricultura, 500 da indústria e a soma disso é 800. Obviamente que a agricultura não consumiu nada da própria agricultura, a indústria não consumiu nada da própria indústria e os serviços não consumiu nada do próprio setor de serviços, certo? Na quinta coluna ali, pessoal,
você conta aqui a primeira coluna, bens e serviços consumidos por setores. Depois você tem os setores de atividade, que são 3 colunas. E aí, na quinta coluna ali, que é o total dos bens e serviços destinados ao consumo intermediário, nós temos também que 500, né, foram consumidos pela agricultura em termos de consumo intermediário. No caso ali, a indústria consumiu 700, certo? E os serviços consumiu também 700. A soma ali de 1.900. Na penúltima coluna, pessoal, à direita aí, você tem o total da demanda final, né? Olha só, a demanda final de bens destinados ao consumo final, certo? Que inclui ali, né, bens de consumo e bens de capital, certo? Que também, né, a demanda final ali da agricultura foi de 500, a demanda final da indústria foi de 2.000, certo? E a demanda final de serviços foi de 1.500, tá, pessoal? E reparem que essa demanda final não é a soma, né, das colunas anteriores, tá bom, pessoal? Não é isso, beleza? E lá no final, né, nós temos a soma, né, do valor da produção, certo? Ou valor bruto da produção ali, que é a soma do consumo intermediário mais a demanda final ali, beleza? Ali já é a soma, 500 mais 500, né? É a soma da penúltima coluna com a antepenúltima coluna. 500 mais 500, 1.000. 700 mais 2.000, 2.700. E 1.500 mais 700, 2.200. Beleza, pessoal? Agora, olhando as linhas, né? A quinta linha, que diz respeito ao valor da produção por setor, né? Nós temos ali o valor bruto da produção, que é a mesma coisa do valor da produção lá da última coluna, certo? Nós apenas transpusemos o negócio em termos de coluna, né? Nós transpusemos, eu não, né? A Feijó transpôs o valor da produção, que é a última coluna lá, certo? Em termos de linhas aqui, na quinta linha, que diz respeito ao valor da produção por setor, tá? Pessoal, não se preocupe, estou explicando aqui, pode parecer um pouco confuso, mas eu vou mostrar apenas o cálculo ali das 3 óticas dentro dessa tabela. Só estou explicando aqui como é que essa tabela, tá bom? Então, nós temos ali o valor da produção por setor, 1.000, 2.700 e 2.200, certo? E a soma desses 3 valores da produção, isso não é PIB, tá, pessoal? O valor da produção, o valor bruto da produção não é PIB. Para eu calcular o PIB, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descontar o consumo intermediário. Eu tenho ali o valor de 5.900, certo? E, no caso, ali na sexta linha, eu tenho o valor adicionado por setor e PIB, certo? Então, eu tenho já ali, né, o valor ali do PIB nas diferentes... eu tenho o valor do PIB por setor, eu tenho o PIB do setor da agricultura, o PIB do setor da indústria, o PIB do setor de serviços, e aí eu tenho ali o PIB da agricultura, que foi 500, certo? Eu estou me referindo ali à linha, a antepenúltima linha ali, certo? Você, olhando as linhas, você conta agricultura ali zero, a primeira, indústria segunda, serviços terceira, soma dos bens e serviços quarta linha, quinta linha, valor da produção por setor, certo? E aí o valor adicionado por setor e PIB é a sexta linha, certo? Eu estou me referindo a esta linha aí. Ou seja, a agricultura
teve um PIB de 500, a indústria teve um PIB de 2.100 e os serviços teve um PIB de 1.400, certo? E as duas últimas linhas lá embaixo, pessoal, é o pagamento de salários e encargos e o lucro operacional, ou seja, 150 de salários, 350 de lucro operacional no caso da agricultura, 1.000 no pagamento de salários e 1.100 de lucro operacional no caso da indústria. E 700 de salários no caso de serviços e 700 no caso de pagamentos ou recebimentos de lucros para o setor de serviços. Bem, pessoal, como que eu calculo agora as três óticas, certo? Vamos começar pela ótica da produção. Vamos começar por essa ordem. Como que eu calculo a ótica da produção ali, total e por setor? Eu já mostrei para vocês ali na sexta linha, né, que o valor adicionado por PIB, né, dos três setores, no caso da agricultura é 500, no caso da indústria é 2.100 e no caso do setor de serviços é 1.400. Ora, se eu somar esses três valores, eu vou, obviamente, achar o PIB de 4.000, que é o PIB dessa economia. Só que para eu calcular o valor pela ótica, o valor do PIB pela ótica da produção, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que pegar o valor da produção, ou o valor bruto da produção, no caso da nossa tabela, o valor da produção, e descontar o que, pessoal? O consumo intermediário, certo? Onde eu acho isso na tabela? Eu acho exatamente aqui, nesse quadrinho vermelho ali, pessoal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o valor bruto, vamos pegar a agricultura ali. Eu tenho que pegar o valor bruto da produção, ou o valor da produção por setor. No caso da agricultura ali, que é a primeira coluna, é os 1.000 que está dentro desse quadrinho. E eu tenho que subtrair, né, os 500. E aí eu vou achar o valor adicionado que está debaixo do 1.000 aí, que é os 500. No caso da indústria, eu tenho que pegar os R$ 2.700, subtrair os 600 ali, e aí eu vou achar 2.100 que está debaixo do 2.700, certo? E no caso dos serviços, eu pego os 2.200 e subtraio os 800. Acho 1.400 que está debaixo ali dos 2.200. Ou seja, eu tenho o PIB de cada um dos setores, certo? No caso, o PIB da agricultura foi 500, o PIB da indústria foi 2.100 e o PIB dos serviços, do setor de serviços, foi 1.400. Ora, pessoal, se eu somar esses três valores, eu vou achar exatamente os 4.000, certo? Que na sexta linha ali é a soma dos 500, 2.100 e 1.400, que dá os 4.000 ali, que estão debaixo dos 5.900 na coluna ali do consumo intermediário, certo? Bem, assim nós temos a primeira ótica, que é a ótica do produto. A segunda ótica, pessoal, é a ótica da renda, certo? E é a renda paga aos fatores de produção. Quais são os fatores de produção? Capital e trabalho. E quais são as rendas do capital? Lucro. Quais são as rendas do trabalho? Salários. Ora, eu vou ver lá nas duas últimas linhas, que é o pagamento de salários e encargos e o pagamento do lucro, né, ou recebimento do lucro operacional. Então, pessoal, se eu somar aqui, ó, essas duas últimas linhas, que é o segundo quadrinho aí que apareceu, eu vou ter o PIB, né, pela ótica da renda de cada um dos setores. 350 mais 150 dá 500, que é o valor de 500 em cima do 150, que é o valor do produto pela ótica da renda para a agricultura. Se eu pegar os 1.000 de pagamentos de salários mais os 1.100 de lucro do setor de indústria e somar, eu vou ter exatamente os 2.100 que estão ali, que está em cima do valor de 1.000 ali, que é o produto pela ótica da renda para o setor de indústria.
E da mesma forma, se eu pegar os 700 mais 700 ali do setor de serviços, que é o pagamento de salários e lucro no setor de serviços, eu vou ter também exatamente os 1.400 que está em cima ali do 700, certo? E se eu somar de novo esses três valores, eu vou achar novamente os 4.000, certo, pessoal? Então, nós temos aqui a segunda ótica de cálculo do PIB, que é a ótica da renda. Bem, a última ótica, pessoal, é a ótica da despesa, ou do dispêndio, ou da demanda, certo? Ou seja, e qual que é essa ótica? A ótica que nessa tabela refere-se à soma dos gastos em bens e serviços, ou seja, é tudo aquilo que foi gasto, né? Toda aquela despesa de consumo e de consumo final e de formação de capital, certo? Que é a soma ali, pessoal, dos valores ali da penúltima coluna, que é o total da demanda final, ali o DF, né? Que refere-se aos bens destinados para o consumo final e bens de consumo de bens de capital, que é o valor de 500 mais 2.000 mais 1.500. Somando isso, eu tenho também o valor de 4.000 que está lá embaixo dessa coluna, certo? Ou seja, eu consigo fechar aí eu consigo fechar aí as três óticas e mostrar para vocês que há uma relação de identidade entre as três óticas, certo? Através dessa tabela que engloba já três setores da economia. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui se... Bem, aqui estão os valores, certo? Eu vou deixar um pouquinho aqui para vocês, depois, na hora que estiverem assistindo, vocês dão uma pausa e observam aí, né? Eu falei tudo ali para vocês através da tabela, agora aqui vocês têm os valores propriamente ditos, tá? Então, vocês podem olhar a tabela e podem olhar aqui. E também, pessoal, isso está no livro da Feijó, tá? E também na nossa aula, no nosso encontro, e qualquer dúvida, eu vou sanar a dúvida de vocês aí, né? Porque é muita informação. Aqui é a ótica lá da despesa, do dispêndio, tá, pessoal? Também vou deixar um pouquinho aqui para vocês pausarem, se alguém quiser fazer alguma anotação. Mas, como eu disse, isso está na Feijó. E vamos para a nossa conclusão geral, certo? Primeiro, nós conseguimos a nossa identidade, produto, renda e despesa, certo? Nós conseguimos observar aí o cálculo do PIB pelas essas três óticas. Segundo, observamos ali, né, os aspectos distintos da produção conforme a ótica usada, certo? Ou seja, conforme a ótica adotada, você vê o quanto, né, foi, vamos dizer, distribuído, né, em termos de valores ali para os diferentes entes e setores da economia, certo? As três óticas, elas permitem exatamente isso, né? Ou seja, em que foi usado e para onde foi destinado, certo? No caso do produto, refere-se à produção, ao esforço produtivo ali das unidades produtoras. No caso da renda, foi toda a remuneração, todo o rendimento ali auferido pelos fatores de produção. E no caso da despesa, é todo o montante que foi destinado ali ao consumo, seja o consumo de bens finais, seja o consumo de bens de capital ou bens de investimento, certo, pessoal? E esses valores, né, obviamente, são obtidos aí por meio de registros contábeis e administrativos, sejam eles através
do IBGE, do CAGED ou de outra fonte de coleta, outra fonte de coleta e fornecimento de dados, certo? Bem, pessoal, passou um pouquinho dos 50 minutos, né? Eu vou terminar a aula aqui, né, nessa conclusão aqui. Eu acho que a próxima aula é o PIB per capita, não vou entrar nessa seara. E na próxima aula a gente entra em PIB per capita, certo, pessoal? Até lá. Tchau, tchau.